existe um tipo de infarto que nós não nos preocupávamos até alguns anos atrás, que é o infarto hiperagudo. Então, quando eu tenho que detectar um infarto nas primeiras horas após o infarto, quando é que passou a ser importante isso? Uns anos atrás, os cardiologistas descobriram que era possível eu tentar recanalizar uma coronária quando havia um infarto do miocárdio, e se eu fizesse isso eu conseguia melhorar muito o prognóstico, diminuindo a área de infarto, né? O prognóstico do infarto tem a ver também com a quantidade de tecido morto. Então eles descobriram que em algumas horas depois do infarto do miocárdio era possível usar técnicas ou de catéter ou trombolíticos que recanalizavam as coronárias e o paciente evoluía muito melhor que se não tivesse tratado. Levando esse conceito para a neuro, houve a ideia de tentar recanalizar os vasos nas primeiras horas e diminuir a área de infarto. A grande diferença é que o infarto miocárdio acontece ao longo de algumas horas, eu tenho várias horas para atuar, enquanto o infarto do cérebro, do sistema nervoso, ele tem muito pouco tempo. Logo as células morrem e a gente vai perder a chance de tratar. Então isso leva à necessidade de passar a pensar como fazer o diagnóstico, não a partir daqui, nas horas em que já existe edema, já é fácil identificar, mas em menos de 6 horas, normalmente em menos de 4 horas. Então, quando surgiram os trombolíticos, principalmente, nós passamos a nos preocupar em identificar o infarto nas primeiras horas. Isso é perfeitamente possível. Como? Usando tomo e usando ressonância. O cérebro tem uma circulação normal, com bastante reserva, então, digamos, o normal da perfusão do cérebro é mais ou menos 100 ml por 100 gramas por minuto, mas se eu baixar até 50 não acontece nada, o cérebro se dá muito bem, ele consegue compensar isso sem dificuldade e manter uma coisa normal, um metabolismo normal. Abaixo de 50 a hipoperfusão começa a acontecer. Nas primeiras fases existe uma oligomia, pode haver alguma disfunção, etc., mas a célula não morre. Mas se o fluxo cair abaixo de 25 principalmente, aí nós entramos num sofrimento importante do tecido nervoso que pode levar ao infarto, né? Quando o fluxo, a perfusão cai muito, muito baixo, abaixo de 10, nós temos uma grande chance de infartar o tecido. Só que o tecido não infarta todo ao mesmo tempo. Uma porção morre imediatamente, depois daqueles 3 minutos lá que nós temos a capacidade de manter a bomba só de potássio, já existe um núcleo de necrose, mas em volta dessa área necrosada existe uma área com sofrimento isquêmico, mas que ainda não morreu. E teoricamente, se eu conseguir atuar nesse período restabelecendo a circulação, essa área isquêmica pode ser salva. Se eu não fizer nada, essa área de penumbra deve morrer. Essa é a teoria, ou seja, eu tenho necrose e área de penumbra, a evolução natural disso é tudo virar necrose. Não é bem assim, mas realmente, se não for feito nada, pelo menos o núcleo vai aumentar bastante. O meu problema é fazer isso dentro de um tempo mínimo, né? Dentro de uma janela terapêutica. Se passar muito tempo, eu vou reperfundir um tecido morto e não vou ter nenhuma vantagem disso. Posso até ao contrário, induzir hemorragia e matar o paciente e ser uma evolução pior do que a evolução natural, né? Então, para poder atuar, aquela coisa que nós tínhamos que esperar a fase histológica do edema vasogênico para fazer o diagnóstico, nós temos que mudar. Nós temos que fazer o diagnóstico na fase que era invisível o infarto, com menos de 4 horas. Como é que nós podemos fazer isso? Tomo e ressonância, né? Existe hoje o mote principal desse tipo de tratamento é tempo é cérebro, ou seja, a cada minuto que passa eu estou perdendo neurônios, alguns milhões de neurônios, então eu tenho que atuar o mais rápido possível para diminuir a morte dos neurônios. Como é que eu vou fazer a investigação dessa fase? Infelizmente os métodos que nós temos para tratar, para recanalizar o vaso, são métodos agressivos, que têm uma morbidade significativa. Então eu não posso usar se eu não tiver uma segurança boa de que o paciente infartou. Então eu vou usar tomo e ressonância, vou escolher o método que tem um acesso mais rápido, que é o mais fácil de fazer. Aí a tomografia é imbatível. Então
A tomo ainda é o principal método para se fazer o diagnóstico do infarto hiperagudo, porque é muito rápido, muito disponível, eu não perco tempo fazendo isso. A expertise, a necessidade de pessoas especialmente treinadas é maior na tomografia, mas não é tão difícil de conseguir. E também vai depender todo esse grupo, tanto do método quanto do tempo disponível, da técnica de trombolise. Eu posso injetar um trombolítico endovenoso, daí eu vou ter uma janela menor, mas eu posso, em centros mais especializados, fazer tratamentos endovasculares. Tanto injetar trombolítico dentro do vaso, quanto fazer uma trombectomia, que é o que hoje está se estudando, qual é a eficiência da trombectomia. E essa sim, trombectomia exige um treinamento muito avançado de quem for fazer o procedimento, né? Então, como é que eu vou identificar? Bom, a gente disse que a tomografia nas primeiras horas era normal, mas na verdade isso é uma mentira. Mais ou menos 50% dos casos com infarto eu consigo identificar alguma coisa nas primeiras horas. Então, se eu olhar bem aquela área que eu disse que era normal, que depois infartou, já dá para ver que ela é uma área um pouquinho mais escura e onde eu perdi a definição de córtex substância branca. Então, em metade dos casos, se eu procurar bem, eu posso ver alguns sinais que podem me fechar o diagnóstico de infarto. Então, importante é trabalhar com uma janela adequada da imagem, então não usar a janela antiga, mas uma janela que seja mais fechada, que me mostre mais claramente a diferença de imagens, e vou procurar. Primeiro sinal, desaparecimento de segmentos de córtex. É mais fácil de ver na ínsula, né? A ínsula, que devia ser córtex, né, um pouquinho mais branquinha, fica escura nos infartos de cerebral médio. Então, se eu tenho uma ínsula normal de um lado e no outro lado ela escura, não vejo mais a faixa de córtex, é uma boa chance que eu tenho um infarto. Esse é o sinal mais confiável. Desaparecimento do núcleo da base. Então, o núcleo da base tem que ter sinal igual de córtex, substância cinzenta. Se caiu a densidade e eu já não consigo mais identificar o putamen, então é um bom sinal de que houve um infarto. O que mais? Leve efeito de massa. Nas primeiras horas, os infartos grandes já têm efeito de massa. Então, veja que nesse lado aqui os sulcos são maiores, o ventrículo é maior. Eu não estou vendo o infarto aqui ainda, mas estou vendo que os sulcos diminuíram, o ventrículo está meio comprimidinho, eu posso supor que isso seja um infarto. Então é importante definir a presença e a extensão desses achados. Quando a extensão é muito grande, não dá para fazer trombolise porque a chance de sangramento é muito grande. Então, eu preciso identificar a presença do infarto e a extensão. O último sinal, que é bastante fácil de ver, é a presença de uma artéria hiperdensa. Quando existe trombo dentro de um vaso, o vaso fica mais denso que o habitual. Então, isso aqui é um sinal interessante que não é tão difícil de identificar, principalmente quando eu tenho correlação clínica. Tomografia é isso daí. E a ressonância? A ressonância consegue fazer o diagnóstico mais precoce, com mais precisão, com mais facilidade. Por que a gente não faz ressonância em todo mundo? Porque a ressonância não é um método muito bom para emergências, ele é um método de aquisição lenta, os aparelhos não estão disponíveis na maioria dos centros de tratamento de infarto. Então, se puder fazer ressonância, ótimo. A dificuldade é conseguir. Nós podemos usar, além das técnicas convencionais, principalmente duas técnicas importantes: a perfusão e, acima de tudo, a difusão. Como é que a gente faz a difusão? A difusão é feita baseada numa propriedade das soluções. Se eu pegar uma solução, um copo cheio d'água, por exemplo, e pudesse olhar o comportamento das moléculas, eu vou ver que as moléculas não estão paradas, as moléculas estão se deslocando, uma pequena quantidade de deslocamento, mas estão permanentemente se deslocando. Como o movimento é aleatório, a soma geral é zero, mas as moléculas não estão paradas. Isso é chamado de difusão, tem a ver com a temperatura. Só não acontece se for no zero absoluto, mas nas outras temperaturas há difusão. Ora, o corpo humano é uma solução, só que uma solução que não é livre, mas é compartimentalizada pelas membranas. Ela tem uma temperatura, que é a temperatura do corpo, e como nós estamos fazendo ressonância, essa solução está dentro de gradientes. Então, quando a molécula se desloca dentro de um gradiente, faz com que o sinal diminua. Isso é uma equação conhecida da ressonância. Se eu pegar uma imagem T2, existe sempre em todas as imagens uma perda de sinal
que é devido à difusão. Como acontece em todas as imagens, a gente não leva muito isso a sério. Mas eu posso usar técnicas que reforçam o efeito da difusão, diminuem o efeito do T2 e eu posso ter uma imagem baseada basicamente na difusão, né? E onde isso é importante? No nosso caso, no edema citotóxico, porque a água normalmente está em grande quantidade no espaço extracelular. E ali ela tem uma difusão muito mais livre, é muito mais fácil ela se deslocar do que quando a água está dentro da célula, limitada por membrana. Então aí é a situação do edema citotóxico. Quando eu tenho edema citotóxico, as moléculas de água têm dificuldade em se difundir e eu vou ter o que a gente chama de difusão restrita. Ou seja, eu não perco o sinal devido à restrição da difusão. Então, se eu fizer uma imagem que é baseada não em outras propriedades do tecido, mas na difusão, vai ficar muito fácil ver uma área branca de sinal maior que o resto, porque ali não há difusão. Então, a sequência baseada em difusão é muito rápida, muito fácil de ser obtida, principalmente em equipamentos a partir de 1,5 Tesla, usa uma técnica chamada ecoplanar, que é muito rápida, então em 1 minuto eu faço uma sequência de difusão. E nela eu vou ter as áreas com restrição de difusão brancas. Existe uma possível fonte de erro. Como lesões que têm um efeito T2 muito grande podem ficar brancas, apesar de eu tentar tirar o efeito T2 e deixar só a difusão, pode acontecer uma coisa que é chamada efeito shine through, ou seja, o T2 predomina sobre a difusão e fica branco. Então, eu aproveito, usando aquela equação lá que usa o coeficiente de difusão, e construo, além de obter a imagem de difusão normal, eu reconstruo uma imagem usando o coeficiente de difusão e vejo, se ela ficar branca, ou seja, se a difusão for grande, não é restrição de difusão. Se ficar não branca ou de preferência preto, eu sei que essa alteração de sinal é por restrição de difusão. Muito simples, não precisa nenhum treinamento especial. Outra coisa muito importante é que a difusão só é alterada no infarto nos primeiros 1 ou 2 semanas. Depois, com a evolução do processo, a difusão normaliza. Então, se eu tiver restrição de difusão, eu sei com certeza que o infarto é recente. Tem no máximo 2 semanas. Isso é importante em uma série de situações. Então, olha lá. O exame fez um T2, não chama atenção, mas na mesma hora eu faço uma difusão, essa imagem nós tínhamos visto, fica muito fácil ver a área de infarto, não precisa nenhuma expertise especial, só olhar lá e ver que existe uma grande área de restrição de difusão com a história clínica, isso é um infarto. Esse é um paciente do plantão, eu me lembro, chegou à noite num plantão, era um paciente de uns 50 anos que começou com perda de força, ou parestesia, na verdade, parestesia na mão direita, na mão esquerda. Tinha uns pontinhos brancos, esse aqui não chamava muita atenção, mas na hora que fez a difusão, olha lá, é um infartinho cortical, pegando o giro pós-central. Então é bem a área realmente do amortecimento. O amortecimento não era relacionado a nada, era um infartinho. Então é possível identificar com facilidade, mesmo lesões pequenas e bem localizadas. Pacientes idosos têm muitas vezes grandes áreas de alteração de sinal por doença de pequenos vasos, mas eu não sei se são recentes ou antigas. Se eu fizer difusão, eu vejo que algumas partes são infartos recentes e outras áreas, olha aqui o hemisfério esquerdo, tudo isso aqui é doença degenerativa, não é edema intracelular. Então, existem áreas agudas e áreas crônicas nessas áreas hipertensas. A perfusão não é tanto para fazer o diagnóstico, mas principalmente para definir a área que está em sofrimento. Eu posso fazer perfusão por ressonância, por tomografia ou por medicina nuclear. Medicina nuclear é um pouquinho à parte, o SPECT pode fazer isso com facilidade também, mas não tem o efeito assim agudo que nós precisamos da identificação. Eu posso fazer também perfusão usando técnica sem contraste na ressonância, uma técnica antiga, mas que agora está sendo... está renascendo, que é o Arterial Spin Labeling, que usa só a estimulação do tecido para fazer a perfusão. Mas o melhor mesmo em caso de infarto é eu injetar um bolo de contraste, ver a primeira passagem do contraste pelo cérebro e, a partir da passagem do contraste, fazer os cálculos. Eu posso fazer isso tanto com tomo quanto com ressonância. Os dois têm a mesma eficiência, né? Muita gente confunde, quando a gente fala em perfusão, confunde com impregnação, não tem nada a ver.
Impregnação é uma marca de permeabilidade, de quebra de barreira. Então, quando uma lesão se impregna por contraste, é porque ela não tem barreira hematocefálica, não tem quebra da barreira. Isso está a ver com a permeabilidade dos vasos. A perfusão é fluxo, é volume vezes tempo, é outro fenômeno. Às vezes eles coincidem, outras vezes não. Então, eu tenho aqui um tumor que tem uma grande impregnação por contraste, mas quase zero de perfusão. São, então, fenômenos fisiopatológicos diferentes. Como é que eu analiso? Eu injeto um bolo de contraste, vou fazendo imagens ecoplanar muito rápidas e vejo a mudança de sinal à medida que o tempo vai passando. Então, eu injetei o contraste chegou no cérebro, ele faz com que o sinal caia e depois recupere. Então, isso é fácil de eu perceber na ressonância magnética. Então, obtendo cada pontinho desse é uma imagem, eu vejo que ela cai o sinal, depois ele volta e restabelece. Então, isso aqui, essa curva aqui é proporcional à quantidade de contraste, ou seja, a quantidade de sangue. Então, na área normal tem esse aspecto, mas na área doente, olha, quase não tem o rebaixamento da curva, mostrando que tem uma quantidade pequena de sangue passando. Mesmo fenômeno, um fenômeno parecido acontece com o tempo. Então, se eu for fazendo as sequências, numa área normal, eu vou ter a deflexão, mas na área isquêmica, demora a acontecer, o sangue demora a chegar, então eu vou ter a curva defasada. Então, isso aqui, esses dois parâmetros, a quantidade de sangue, o RCBV, e o tempo de pico, o tempo que demora para cair o máximo possível o sinal, me permitem, ao calcular essas curvas, saber como é que está a situação da circulação e como é que está a perfusão do tecido, né? Usando a perfusão e a difusão em conjunto, eu posso tomar algumas decisões. Por exemplo, aqui fiz uma angiorressonância e vejo que a carótida esquerda está totalmente ocluída. Faço a difusão e vejo que quase todo o território da cerebral média aqui, por exemplo, está com restrição à difusão. Então, isso aqui é tecido que provavelmente já morreu. Na hora que eu faço a perfusão, praticamente o mesmo tecido tem um grande déficit do volume sanguíneo. Então, eu tenho uma área igual de difusão e déficit de perfusão, ou seja, eu tenho muito pouco tecido para salvar. Então, não é um bom candidato para reperfusão, para trombolise. Esse outro caso, mesma oclusão, ó, a carótida esquerda desapareceu, mas olha o tamanhinho da área de restrição à difusão e olha o tamanhão da área de déficit de perfusão. Então, esse paciente aqui deve ter uma grande área isquêmica ainda não necrosada e eu posso investir nesse paciente. Então, isso é o chamado mismatch. Quando existe uma diferença entre a área de perfusão e a área de difusão, melhora a minha chance de recuperar tecido. Então, se dizia que quando essa diferença é maior que 120%, é um bom candidato para reperfusão. Na verdade, esse conceito nunca foi confirmado, nunca foi validado, mas parece bonitinho pelo menos. Dá para fazer a mesma coisa com tomografia computadorizada. A tomografia dá as mesmas informações que a ressonância e há uma tendência hoje em dia de fazer perfusão usando tomografia.